Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se a ter concebido pelo Espírito. Vamos lá, deixa eu explicar rapidamente. Então ele diz que o nascimento de Jesus acontece como? Antes de Maria ser desposada. O que era desposada? Ter casado com José. Então quando José e Maria ficam sabendo da gravidez de Maria, eles não estavam casados, eles ainda eram noivos. Eles não tinham ainda consolidado o seu relacionamento, muito menos Luciano. Eles tinham passado pelo sacerdote, né? Isso tinha sido confirmado perante a lei mosaica, e eles não tinham coabitado. Então o que é interessante nós avaliarmos aqui? Três coisas me chamam a atenção em toda a história de Jesus, José e Maria. E muitas vezes nós não paramos para avaliar como foi difícil para os três toda essa situação que Deus gerou. Primeiro, vamos olhar pelo lado de José. José não tinha casado ainda, ele não morava junto com Maria, não tinha passado perante o sacerdote para confirmarem o seu relacionamento matrimonial. Ele não tinha coabitado com Maria. Quando eu falo coabitar, todo mundo entende? Porém Maria aparece grávida. Então José agora ele tinha dois problemas aqui, um de dois: ou ele ia ser conhecido por todos do seu vilarejo como o homem que foi traído antes do casamento, porque dentro da cultura judaica eles só poderiam ter filhos depois de casados. A mulher, a noiva, a prometida, que era uma menina de 16 anos, aparece grávida. O cara avançou o sinal. Se a nossa cultura, por mais que hoje somos muito liberais, isso ainda gera um certo desconforto, imagine no tempo de Jesus. Consegue imaginar, Sérgio? Desconfortável. Ou ele tinha que assumir que avançou o sinal, Esther, ou ele tinha que assumir que aí ele fornicou, ou ele tinha que assumir que foi traído. Por isso que o texto, depois nós vamos ler, diz assim: e José queria desfazer do seu noivado, deixar Maria em secreto, porque desfazer o noivado tinha que ser perante os sacerdotes. Ele tinha que expor Maria, falar: é uma sem vergonha, foi uma bandida, ela me traiu e agora está aí grávida, não fui eu que errei. Então ou ele assumiria que era um homem traído, ou ele assumiria que foi um fornicador. Ele estava enroscado de qualquer um dos dois jeitos. Desconforto. Segundo, Romildo, nós encontramos Maria, moça casta, escolhida por Deus como uma mulher cheia de graça, assim diz o texto bíblico, e agora, perante a cultura judaica, aparece grávida, uma menina, noiva. Ou fornicou, ou foi ela quem traiu. E depois nós encontramos Jesus. Dentro da cultura judaica, quando José assume a paternidade de Jesus, Romildo, como que nós vamos ver? Por favor, não estou dizendo que ele era, mas como ele era visto? Ele era visto como um bastardo. Eu assusto vocês falando isso? Eu assusto você, Romildo? Ele era visto como um bastardo. O que é um filho bastardo? Não é o filho da traição. O filho bastardo é o filho fora da aliança do casamento. É aquele que foi gerado fora da aliança do casamento. Hoje nós vemos as consequências da bastardia na sociedade, mas não encontramos rejeição. Agora, numa cultura oriental, judaica, isso era, gente, totalmente condenado. No entanto que os textos bíblicos declaram lá, no livro de Deuteronômio, Levítico, diz assim: o filho bastardo não entrará na congregação dos santos, no lugar de culto e adoração, até a sua 4ª geração. Não tinha casamento quando ele foi concebido. Os fariseus, os religiosos não entendiam isso. Mas é interessante nós avaliarmos esse ponto. Eu só estou lendo o texto ainda, tá? Voltamos lá. Então, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, deixá-la com má fama, intentou em deixá-la secretamente. Na cultura judaica, para desfazer o noivado, ele tinha que ir perante o sacerdote ou perante a sociedade e dizer assim: não vou casar com essa mulher porque ela falhou comigo, ela está grávida e eu não sou o pai, eu não cometi este pecado.
E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao filho, o primogênito, que pôs o seu nome de Jesus. Falando agora de José, já entendendo um pouquinho de todo esse contexto, nós vamos ver José sendo mencionado na Bíblia poucas vezes. Nós vamos encontrar, Célio, José aparecendo aqui no episódio com um anjo, onde ele era noivo de Maria e sendo também ministrado pelo anjo. Depois nós vamos ver José, né, o nascimento de Jesus, ele, né, fazendo o parto de Jesus e todo aquele processo da manjedoura. Depois nós vamos ver José fugindo para o Egito por conta da perseguição de Herodes. E a última vez que eu lembro de José ser mencionado nas Escrituras é quando Jesus tem 12 anos, ele e Maria o esquecem no templo. Na verdade, Jesus fica no templo e eles dão conta disso depois de alguma caminhada de viagem, e em 3 dias eles encontram. Normalmente a gente fala de José quando, Marcelo? Quando tem a apresentação de musical de Natal. Teatro de Natal, a gente lembra que José existiu. Passando disso, a gente não tem muita lembrança dele. E eu peço perdão a Deus em primeiro lugar, porque nesses quase 20 anos de ministério, nunca ministrei sobre a vida de José. E tem tantas riquezas na história deste homem, por mais que ele seja tão pouco mencionado, que hoje o Espírito Santo me traz essas revelações para nós compreendermos. Algumas características são importantes de nós avaliarmos da história de José. Primeiro, o bom coração de José. Ele era um homem bom. Fica muito claro que ele era bom, não só porque ele aceitou o filho que não era dele, mas principalmente porque Deus não colocaria o seu filho dentro de uma casa para ser criado por um homem e influenciado por um homem que não fosse bom. Mas se você tivesse que deixar seu filho em algum lugar, falar assim, não tem como você continuar, você vai ter que deixar ele em algum lugar. Você ia deixar com um homem rude, mau, só para fazer ele crescer assim, num ambiente mais roots, né, Davi? Um ambiente mais, assim, para ele ser macho mesmo, ou você ia procurar alguém que fosse bondoso? Que pergunta mais besta, pastor? É claro que bondoso. Então eu entendo que Deus, quando escolhe este casal que estavam para se casarem, para eles, né, para que Maria gerasse o filho de Deus e José pudesse influenciar, tanto que Jesus ele recebe a sua identidade messiânica de filho de Davi através de quem? De José, porque era o pai, era o homem que dava esta continuidade do seu nome, da sua identidade geracional. Então sim, nós vemos a bondade de José já por ser escolhido por Deus. Depois nós vemos a bondade de José por como ele trata essa situação. Ele está naquela situação, naquele imbróglio, naquela confusão, William, onde a mulher, a noiva, está grávida e ele não era o pai porque não tinha tocado nela. Toda uma acusação da sociedade dizendo, viu? A noiva de José é grávida. Esses dois, hein? Já vi que ele não tem cara de que presta mesmo. Inclusive, é um velho, bem mais velho que ela. Sabemos que ele tinha uma idade mais avançada do que a dela, porque ela era uma menina. Isso não presta. Conjecturas, não está na Bíblia, tá? Mas o cara engole isso. E mesmo envolvendo toda essa situação, a Bíblia diz que ele, não querendo trazer má fama a ela, não querendo complicá-la, não querendo trazer um rótulo para ela, ele decide que não iria dar continuidade ao casamento, mas isso em secreto. Depois o próprio texto diz que ele era um homem justo. E por mais que nós entendemos que o Novo Testamento, quando fala de justo, ele está falando daquele que é justificado por Jesus,
Aqui nós podemos trazer a definição de justo ainda do Velho Testamento, que era um homem justo. O justo do Velho Testamento é o homem íntegro, o justo depois de Jesus é o justificado. Amém, queridos? É claro que nós vamos encontrar algumas situações ou menções do Novo Testamento que também está falando da integridade. Mas aqui, quando a Bíblia menciona José como um homem justo, fala do quê? De um homem íntegro, um homem reto, um homem correto. Então nós vemos essas características dele que eu acho tão importantes dentro do processo. Outra característica que eu vejo em José, e nós vamos depois trabalhar um pouco mais sobre isso, é a sua obediência, sem questionar. E é por isso que sim, Luísa, nós temos muito que aprender com a vida deste homem, com tudo aquilo que ele enfrentou. Eu creio que uma das maiores dificuldades que muitos cristãos têm é entenderem a direção, é compreenderem a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, se eu não me engano, verso 15, 16 em diante, alguma coisa dentro desse processo, ele fala sobre a vontade de Deus. Diz o texto, tem muito a ver com a mensagem de hoje. Diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ou ficaremos lá um ano, negociaremos ali ou teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo dissipa. O que devem dizer? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer ou não fazê-lo. Então nós usamos muito esse termo, né? Se Deus quiser, se for a vontade do Senhor. Agora a pergunta é: nós estamos procurando conhecer e entender a vontade do Senhor? Ou qual é a vontade de Deus para o seu ano de 2025? Qual é a direção que Deus tem para os seus negócios para este ano? Talvez o maior dilema de muitos cristãos hoje, Júnior, é entenderem essa vontade, pastor Anderson. É compreenderem qual é a direção que Deus tem para as suas vidas. E quando eu analiso a história desse homem tão pouco falado na Bíblia, nós não sabemos qual foi a sua idade quando casou, nós não sabemos com quantos anos exatamente ele morreu, não sabemos do que ele morreu, sabemos simplesmente que ele some da história depois dos 12 anos de Jesus, mas não sabemos dos 12 até os 30 qual foi, né, o momento em que ele faleceu. Mas a história dele, mesmo sendo tão curta a apresentação, o que eu encontro? Um homem que pode me ensinar e te ensinar a entender, a compreender a direção de Deus. Talvez tem pessoas hoje aqui, Renan, que entraram neste templo dizendo assim: eu preciso entender o que Deus quer que eu faça sobre isso. Eu preciso entender qual é a direção de Deus sobre essa situação, pois eu quero, em nome de Jesus, declarar: muitos aqui vão poder pelo menos aprender a compreender qual é a direção de Deus. Amém, queridos? E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que muitos sairão com essa direção. Você pode dizer um amém? Quando falamos de direção de Deus, entendermos a vontade de Deus. Se você gosta de anotar, vale a pena começar a anotar agora. A primeira lição que esse texto me ensina: se você quer entender a direção de Deus, compreender a vontade de Deus, você precisa estar disposto a ouvi-lo. Muitos não estão, conseguindo entender a direção de Deus, porque não têm disposição. Muitos não estão não estão vivendo a direção, porque ele não tem disposição em ouvir, em compreender o que Deus tem para a sua vida. Muitos cristãos, eu vou falar agora de cristãos principalmente, precisam de uma direção, mas o que lhe falta é essa disposição de ouvir a voz do Senhor. É essa disposição de compreenderem como Ele está falando. Como eu declarei, muitos dizem: eu quero entender a vontade de Deus, mas na verdade estão obstinadas na sua própria vontade. E sabe qual que é o maior erro que muitos cristãos estão cometendo? Eles dizem assim: aconteceu isso porque era a vontade de Deus.
Não, porque é a vontade de Deus que me permitiu isso. Ele coloca tudo na conta de Deus. Ei, meu irmão, tem muita coisa ruim que você está vivendo, que Deus não tem nada a ver com isso. São as suas escolhas que te levaram para esse lugar. Pare de falar besteira. Nossa, já comecei a bater de novo. Eu quero ser bonzinho. Muitas situações que nós estamos enfrentando. Mas qual que é o nosso erro quando falamos de vontade de Deus? Que tem muita coisa que está acontecendo comigo, com você, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com as nossas escolhas obstinadas. Pastor, o que é uma obstinação? Qual que é a definição de uma obstinação? Olha a definição de obstinação: que não desiste facilmente de uma opinião ou de uma convicção. O dicionário define o obstinado como uma pessoa teimosa. Tem gente que é tão teimoso que ele diz: eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo. Você entendeu? Ele diz: não estou teimando não, o teimoso é quem teima comigo, de tão teimoso que ele é. É aquele que não se convence com facilidade, é uma pessoa dura, inflexível, obstinada. Então muitos hoje, e a Bíblia fala muito contra a obstinação de coração. O que é um obstinado? É aquele que quer fazer do seu jeito. Então ele não está disposto a entender a direção de Deus. Ele quer fazer do seu jeito. Ele faz do seu jeito, depois ele procura Deus para arrumar a confusão que ele gerou. Sabe o que eu entendo? O que eu vejo muitas pessoas quando se diz uma caminhada cristã, é como se, quando nós falamos de entender a direção de Deus, é Deus ir à frente e nós irmos atrás, amém, queridos? Sim ou não? É Deus na frente e nós atrás, Ele mostra o caminho, amém, queridos? Mas como que nós queremos fazer? Nós irmos na frente e Deus vai atrás. É como se nós fôssemos rasgando na frente, Marcos, e Deus tivesse que vir costurando atrás. A gente vai esculhambando tudo, chutando, bagunçando, e Deus tem que vir arrumando. Já parou para avaliar isso? Não, é diferente. Eu vejo dois personagens bíblicos que me chamam muito a atenção, e nós enaltecemos um deles. E não estou dizendo que ele não é motivo de ser uma referência para nós em muitas coisas, mas é um episódio específico, Jacó. Quando Jacó luta com um anjo que tipifica Deus, que é uma teofania, a gente olha para Jacó e fala assim: uau, que guerreiro, o cara lutou com Deus. Mas me chama muito a atenção é a resposta de Jacó pela manhã, quando Deus diz assim: eu tenho que ir. Jacó falou: o senhor vai, mas deixa a bênção. Ele falou: eu não estou muito, desculpa, talvez seja o jeito que eu leio, e eu posso estar errado, mas na forma que eu entendo, pastor Anderson, ele está dizendo assim: ó, não me importa se o senhor vai ficar, se a bênção ficar, está tudo bem. Diga misericórdia, Jesus. Não importa, o senhor tem que ir, vai com o senhor mesmo. Não é assim que a gente fala, vai com Deus? Então vai com o senhor, mas deixa a bênção. Deixa a bênção. Agora, um outro personagem que me chama a atenção é Moisés. Quando o povo se rebela contra Deus, lá no episódio que Moisés está no Sinai, recebendo as tábuas, o povo se rebela, Deus diz assim: não, vou acabar com esse negócio, parei. Acho que é esse episódio, inclusive. Mas é um momento em que o povo se rebela contra Deus. Deus falou assim: eu não vou mais com vocês não. Na linguagem de hoje, se fosse escrito na linguagem de hoje mesmo, diz assim: ó, estou aqui por vocês, aqui, ó, por aqui, acabou. Minha paciência acabou. Deus falou: não vou mais com vocês. Por quê? Porque a presença de Deus era com eles durante o dia, numa nuvem de glória que guardava eles daquele sol escaldante do inverno, do deserto, e durante a noite uma coluna de fogo que dava direção, iluminava e ainda aquecia, porque o frio do deserto é também intenso. Deus falou: eu não vou mais com vocês. Moisés falou: não vamos. Ele falou: não vou mais. Ele falou: não, o que o povo do deserto vai pensar? O que os egípcios vão pensar? Deus falou: ok, eu vou mandar um anjo. Vai um anjo, mas eu não vou. Moisés falou: se o senhor não for comigo, eu não vou. Se fosse Jacó, falava: tá bom, anjo, show de bola, é até melhor que o senhor cobra menos. Ele falou: não, se o senhor não for, eu não vou. O que é viver a direção de Deus? É deixar Deus ir na frente. O que é deixar Deus ir na frente? É quando você busca entender, compreender qual é a direção que Ele tem para você, qual é a vontade que Ele tem para você. Talvez algumas pessoas aqui, Felipe, estão para tomar uma decisão sobre seus negócios, e ele está em dúvida sobre o que decidir, o que fazer. Como que eu decido? É quando o meu coração não age pela obstinação. E a obstinação, ela vai passar por esse processo de uma disposição de ouvir Deus.
O que me chama a atenção na vida de José é que José tinha essa disposição. Pastor, mas quando que a Bíblia fala sobre isso? Miguel, eu não ouço em momento nenhum a Bíblia dizendo que José teve a disposição. Só no fato de Deus ter escolhido ele para ser o pai de um filho que ele não gerou, nós vemos essa disposição. Qual que é a disposição? Deus conhecendo o seu coração. Deus falou assim: anjo, é esse aqui mesmo, é esse aqui. Por quê? Porque esse aqui eu sei que tem disposição a me obedecer. Tem situações que a gente fala assim: Deus não falou comigo. É claro que Deus não falou, Ele já sabe que você é desobediente. Você acha que Deus vai ficar falando com o desobediente ou com o obediente? Não, até você. Tem hora que você para de dar direção na sua casa, de tanto que seus filhos te desobedecem. Fala, não adianta mais. Já perdi, parei, não vou falar mais. Sabe que isso não é bíblico, não, é a conjectura de um pastor pecador agora, que eu vou pecar na minha heresia. Eu fico imaginando, Romil, Deus olha para uns crentes e fala: não vou nem falar mais, não adianta, deixa ele quebrar a cara. Você já falou uns negócios assim para você, para os seus filhos assim? Falou: o negócio é deixar quebrar a cara. Por que Deus não fala com alguns? Porque não obedecem. Não obedecem. Muitos não estão ouvindo Deus. Não é porque Deus não está falando, é porque ele já sabe que eles não vão obedecer. E Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio. O texto deixa claro que José, ele tinha uma disposição. Ele tinha uma disposição. Quando ele toma essa decisão de abandonar o seu compromisso de casamento, a sua aliança de casamento, antes do casamento, em secreto, isso mostra o quê? Que ele não queria fazer. Ele estava fazendo por todo aquele processo. Não era apenas sobre a vergonha, mas existia uma punição bíblica. Existia uma punição. Não era só pelo fato do ego, não era só pelo fato da sua reputação. Tinha a ver com a consequência que ele iria viver de uma coisa que ele não tinha feito. Mas ele queria ouvir Deus. Ele tinha disposição de ouvir Deus. Ele tinha essa dependência de ouvir Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender: se queremos viver a direção de Deus, precisamos começar dispostos a ouvi-lo. Quando nós falamos de disposição, uma segunda lição dentro desta lição é que outros até desejam entender a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja igual à sua. Ele tem uma disposição, Henrique, fala: não, eu quero ouvir a vontade de Deus, mas no fundo ele só vai obedecer se for do seu jeito. E ele vai arrumar N situações para não aceitar aquilo que não é da sua vontade. Muitas vezes a pessoa levanta e vai embora, não é porque ela não gostou do pregador, ela não gostou da pregação. E mensagem que você ouve, você ouve só mensagem que você gosta, talvez essa não seja a palavra que Deus tem para você. Qual que é a diferença entre você ouvir uma mensagem no YouTube e ouvir uma mensagem no templo? A do YouTube você escolhe o que você vai ouvir. Minha alma está angustiada, você escreve assim: pregação sobre alma angustiada, você está escolhendo. É verdade ou não é? Agora no culto não dá para fazer uma enquete. Tem gente que acha que ficava esperando assim: pastor, faz uma enquete para saber qual assunto que a gente quer ouvir hoje. Mas eu não ouço pessoas no que eu vou ministrar, eu ouço o coração de Deus. E vou dizer para vocês, tem muita pregação que eu também não queria pregar não. Não é nem você que não queria ouvir, é eu que não queria pregar também. Porque antes de passar por você, já passa por mim, e já vem rasgando já a pancada. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu quero entender a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você quer a sua, que é falha, desconcertada e te leva para o fracasso? Ou quer a de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Meu Deus, até nessa hora o povo diminui. Tem gente que falou assim: não, eu quero a minha. Você quer a sua, que é desconfortável? É a sua que ela vai te trazer fracasso? Ou a de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Amém. Então ouçamos a voz do Senhor. Não adianta nós queremos fazer apenas aquilo que é a nossa vontade, mas precisamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for diferente da nossa, nós precisamos aprender a entender, a discernir e viver aquilo que Ele tem. Esquece esse negócio, Mateus, que muitas vezes nós temos, que eu senti no coração, eu entendi em Deus, é o que eu entendi no Senhor, eu compreendi o que Deus está falando. Ei, esse negócio de sentir no coração, Deus, Ele já sabendo que nós iríamos usar essa muleta, Ele colocou Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. O coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas.
Por causa desse negócio a gente falando, é porque eu senti no coração. Esse negócio de sentir vem de onde a palavra sentir? Sentimento. E sentimento é gerado onde dentro da tricotomia do homem corpo, homem espírito? Onde? Alma. E nós vivemos pela alma? Tem muita gente lá fora que vive na alma, mas o cristão vive pelo espírito. O que é viver pelo espírito? O teu espírito que estava adormecido passou a ter vida, e o espírito de Deus passou a habitar em você, e agora o espírito de Deus vai trazer o governo dele para a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então sentir já fala que é da alma, e a alma é coração. O coração é mais enganoso do que todas as outras coisas. Por favor, eu vou pedir isso de joelho: pare de tomar decisões por sentir. Comece a tomar decisões em discernir o coração de Deus. Esse é o erro da obstinação. O que é obstinação? É quando você tem intenção, é quando você não tem a intenção de ouvir Deus, tem a intenção de ouvir o seu coração. Quando você ouve só o seu coração, é obstinado. Quando eu leio a história de Jonas, quem era Jonas? Um obstinado. Deus fala para ele: desce para Nínive e prega contra a maldade daquela cidade, para que eles se arrependam e eu tenha misericórdia deles. Jonas falou: o quê? Profeta, homem de Deus. Ele falou: o quê? Eu vou pregar para eles, aí eles vão se arrepender. Se eles se arrependerem, eu sei que Deus é misericordioso, não vai trazer o mal. Eu quero é que eles se lasquem. Eu quero ver eles tudo morrendo. Por quê? Porque os ninivitas tinham feito muito mal para a nação de Israel. Ele falou: não quero ver o pau torar, eu quero ver queimando. Está queimando. A Bíblia diz que ele desceu para o porto e foi para a cidade contrária, obstinado, queria fazer do seu jeito. Mesmo depois que ele pregou, que daí ele é engolido pela baleia, ele é cuspido lá na praia de Jonas, de Nínive, 3 dias depois. Aí depois de todo esse processo ele vai e prega, mas ele prega com raiva. O que era para ele fazer, né? Milhares de pessoas serem ministradas, ele faz tudo assim rapidinho, porque ele falou: quer arrepender, arrepende, não quer, vai tudo para o inferno. É mais ou menos o que ele estava dizendo. E depois que ele pregou, o povo se arrependeu, ele ficou com raiva, obstinado. Tem muita gente que até obedecendo a Deus, ele é obstinado. Cuidado com isso. Segunda lição, sob direção de Deus. A primeira, eu preciso ter disposição de ouvir Deus. A segunda, eu preciso discernir quando Deus fala. Muitos estão errando, por quê? Porque não conseguem discernir se é Deus falando, se é a sua alma falando, ou ainda pior, se são demônios falando. E tem muita gente decidindo pelo seu coração, outros decidindo pelo engano maligno, e não estão ouvindo Deus. Quem está me entendendo, diga amém. O primeiro passo da vida cristã, gente, é quando recebemos Jesus como Salvador. Nosso espírito adormecido passa a ter vida. O Espírito do Senhor Jesus começa a habitar no nosso espírito, amém, queridos? Agora o problema não está só em Ele habitar em nós, é quando nós começamos a discernir Ele. Vamos voltar para José? Como que José vai discernir? Ele estava no seu coração decidido: Esther, eu vou deixar Maria, mas vou deixar em secreto. A Bíblia diz que quando ele vai dormir, Deus aparece para ele através de um anjo em sonhos. Agora vamos entender, foi o mesmo anjo que apareceu para José e para Maria. Como o anjo apareceu para Maria? Pensa na igreja que lê a Bíblia, hein? O anjo apareceu para Maria em sonhos? Não, apareceu para ela, tanto que ela tomou um susto. Que isso? E a Bíblia diz, ela não entendendo o que estava acontecendo. E o anjo falou: mulher cheia de graça, agraciada do Senhor, Deus está depositando no seu ventre aquele que vai ser o Messias. Agora para José, como que Deus apareceu? Por sonhos, formas diferentes. E nós precisamos aprender a discernir as formas diferentes que Deus nos dá a direção. A forma mais eficaz de você receber a direção de Deus é ouvindo Deus todos os dias. Porque quem ouve uma pessoa todos os dias conhece o tom da voz, sim ou não? Quem conhece o choro do filho? Quem tinha um filho pequeno, quem conhecia o choro, fala: é o meu, sim ou não? Sim. Quem conhece mais o choro, o pai ou a mãe? Nossa, que coro. Por que a mãe conhece mais o choro do filho do que o pai? Que ela fica mais tempo, ela está ali grudada. Por que tem muita gente que não consegue discernir a voz de Deus? Porque não ouve Ele todos os dias. Quer conhecer a voz de Deus? Sim ou não? Quer receber a direção de Deus? Sim ou não? Quer entender a vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não? Bíblia todos os dias.
todo dia é devocional. Quando eu leio a Bíblia todos os dias, Edmilson, Deus fala comigo todos os dias, amém, queridos? Até quando Deus não fala, você fala, opa, está faltando Deus falar aqui, aconteceu alguma coisa. Todos os dias. A forma mais eficiente de você ouvir a voz de Deus é através da palavra. Por que agora vamos voltar para o texto bíblico lá do Velho Testamento. Por que Deus levantava tanto profeta no Velho Testamento? Porque o povo estava longe. Eu vou dizer para vocês, no mínimo 70 a 80% das vezes que Deus levantou um profeta no Velho Testamento, é que o povo estava longe. Estava tão longe que não ouvia a voz dele, então ele tinha que levantar o profeta. Profeta, muitas vezes, não sou contra o ministério profético, eu amo o ministério profético. Eu sou contra quem fica correndo atrás de profecia. Porque o dia que Deus tem que falar com você, você não precisa correr atrás do profeta, Deus vem atrás de você. Amém, queridos? Posso ouvir um amém, igreja? Se você tiver relacionamento com Deus diário na palavra, Deus não vai precisar ficar levantando profecia para você. Ele vai falando, e você vai ouvindo, amém, queridos? E quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você discerne, mais fácil fica você compreender o que Deus está falando com você. Segunda forma que Deus vai falar com você, através da pregação. A palavra pregada. O que eu estou ministrando aqui, quem aqui está ouvindo essa mensagem, fala, hoje Deus está falando comigo. Quem Deus está ouvindo? Olha que maravilha. Agora imagine se você estivesse ficando em casa hoje. Não, tá um sol, eu vou para o parque. Não vou para o culto não, vamos para Morretes. Caiu barreira lá, inclusive, naquela região lá, cuidado. Vamos para a praia. Não estou dizendo que você está errado em ir para a praia não. Só não deixa de vir para a casa do Senhor só para você viver seus prazeres. Se você deixasse de vir hoje, deixava de ouvir Deus. Pregação. Outra forma que Deus vai falar conosco, através de sonhos. Só que nós precisamos entender que muitos sonhos que nós temos não é Deus. Tem gente que fala assim, pastor Anderson, eu tive um sonho, pastor, eu estava assim num avião, de repente o avião caiu, entrou numa água, aquele avião virou um submarino. Quando ele virou um submarino, pastor, eu vi peixes de todos os lados assim vindo, de repente veio uma serpente para o meu lado, eu fugi, pastor, então eu entrei num lugar, uma ilha deserta, pastor, o negócio estava assim, uma fumaça, um negócio assim. Pastor, o que você acha que Deus quis falar comigo? A vontade de perguntar assim, irmão, o que você assistiu ontem à noite? Ele falou, Lost. Eu falei, lembra da série Lost? Gente, tem sonhos que nós temos, não é Deus não, é a nossa memória, a nossa mente, o nosso cérebro continua trabalhando, ele está reorganizando as situações, chama-se sistema límbico, colocando as coisas no lugar. Nem todo sonho que você tem é Deus. Pastor, qual que é o padrão de Deus para sonhos? Não é esse padrão aqui de José, foi uma vez só, mas eu entendo que os sonhos que vêm de Deus, no mínimo são 2 vezes o sonho mesmo ou muito parecido. José sonhou 2 vezes, sim ou não? Sim ou não? Faraó sonhou 2 vezes, sim ou não? Então eu entendo assim, se Deus quer falar comigo através de sonhos, eu entendo que precisam ser pelo menos 2 sonhos num padrão próximo. Para José não foi esse padrão, ok. Terceiro, quando fala de sonhos, tem sonhos que são na nossa mente, tem sonhos que são de demônios. Você acha que os demônios também não infiltram na sua memória, no seu sistema límbico, sim ou não? Tem muito sonho que as pessoas estão tendo que está diretamente ligado a atuações malignas. Às vezes até Deus permitindo para poder trazer uma compreensão, mas são ataques malignos. Aí nós vamos entrar, sonhos com perseguições, sonhos com demônios, sonhos com serpentes. Pastor, qual que é? Nós discernimos situações muitas vezes através do sonho. Então os demônios também podem falar através de sonhos? Sim. E os sonhos que vêm de Deus. Aqui José não viu como Maria o anjo presencialmente. José sonhou, mas ele tinha discernimento. Porque muitos estão confundindo o seu sonho de feijoada de ontem à noite com a revelação do Espírito Santo, porque lhe falta discernimento. Posso dar um conselho de uma oração para você fazer hoje ainda? Posso, sim ou não? Fala assim, Jesus, começa a me dar discernimento espiritual da sua voz, da voz da minha alma e da voz dos demônios, porque eles também estão falando. Você trilha caminho para a sua própria direção, Satanás trilha caminho para a sua direção e Deus trilha caminho. Nós só temos que entender, Larissa, quem nós estamos seguindo. Quem está me entendendo, diga amém. Para discernirmos a voz de Deus, que é diferente do nosso coração, precisamos estar alinhados com Deus. É preocupante quando alguém fala assim, não, porque Deus falou comigo. Tem vida com Deus? Tem vida de oração?
buscado viver uma vida de integridade e santidade? Será que é Deus que está falando mesmo? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel 28. Tem muita gente que diz que é Deus que está falando, mas o cara está vivendo uma vida errada. Olha para mim, eu vou ser meio duro agora, posso? O cara vive uma vida de imoralidade e pornografia. O celular dele é recheado de pornografia, aquela desgraceira toda. Ele passa horas muitas vezes, quando a esposa vai dormir, na madrugada vendo pornografia. Você acha que Deus no dia seguinte vai falar com ele? Seja sincero. Só se for para confrontar o pecado. Melhor dizendo, você acha que Deus vai dirigir ele? Eis que te digo, filho amado, arrependa, miserável. Se fosse eu, Deus, né? Deus não fala assim. Não. O cara vive uma vida de mentira, mente para todo mundo, seus negócios tudo errado. Você acha que Deus vai ficar dando direção para o mentiroso? Só se for o confronto. Vive uma vida de negócios errados, de falta de integridade, de injustiças, de roubo. Você acredita que Deus vai falar? E vocês não estão respondendo, não? Vamos entender se Deus fala com pessoas que estão desalinhadas com Ele? Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 28, verso 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. Resumindo, rei Saul, sua última batalha, ele morria de medo dos filisteus. Os filisteus se levantaram em guerra mais uma vez. Ele estava há 38 anos longe do Senhor, sem ouvir a voz de Deus. Quando viu os inimigos se levantando, ele falou: vou ter ruim, vai dar ruim. A Bíblia diz que o coração dele estremeceu, ele ficou com medo. Verso 6. Perguntou então Saul ao Senhor. Perguntou para quem? Para quem? Depois da vírgula, o que diz o texto? Porém o Senhor não lhe respondeu. Por que Deus não respondeu para Saul? Porque ele estava desalinhado. Deus não fala com carnais. O que é carnal? É aquele que vive só na carne. O carioca, Anderson, ele chama de carnudo, né? Deus não fala com carnais. O que é carnal? Aquele que não busca a direção de Deus, que não vive alinhado com Deus. É difícil, porque Deus, ele não está alinhado, o canal está complicado. A Bíblia diz que ele procurou Deus através de sonhos, Deus não falou. Procurou através do Urim, que era tirar a sorte, muito comum naquela época, Deus não falou. Procurou através de profetas, Deus não falou. Porque tem gente que só procura Deus quando está em apuros, não tem relacionamento. Posso resumir toda essa mensagem numa frase só? Quer aprender a ouvir a voz de Deus? Quer ter a direção de Deus na sua vida, sim ou não? Esteja com o seu coração alinhado com Ele. Alinhado. Alguém me perguntou: pastor, por que a igreja está fazendo jejum de 30 dias? É para a construção do templo? Eu falei: claro que não. É só para alinhar o nosso coração ao coração de Deus e entendemos a direção dele para nós, individualmente e coletivamente. Amém, queridos? Agora vai comigo no próximo verso, verso 7. Ele procura Deus através do profeta, não fala. Procura Deus através dos sonhos, não fala. Procura através da sorte, não fala. Verso 7. Então disse Saul aos seus criados: busquem-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria. Eita. Quem está longe de Deus, se não ouvir Deus através de Deus, vai tentar ouvir que não é Deus, o capeta. Ele procurou Deus no profeta. Deus falou: então vamos procurar a feiticeira. Procurou a necromante. Ele queria ouvir quem? Ele queria ouvir Samuel, que foi o cara mais próximo de Deus que ele conheceu. E quando ele foi para necromante, é aqui que me chama mais atenção. Eu não tenho tempo de ler toda a história, dá uma pregação só isso. Ele vai para necromante, se veste não sendo ele, como se fosse disfarçado. E ele se veste e diz assim: eu quero chamar uma pessoa. E a Bíblia diz que veio até a necromante Samuel. Deixa eu te falar, você acha que foi Samuel que veio mesmo? Não, foi um demônio. Mas por que a Bíblia diz que veio Samuel? Porque a Bíblia está ali relatando só quem escreveu. Não foi nem Samuel que escreveu, porque o livro é de Samuel, mas foi uma pessoa que estava com Saul. Provavelmente ele mais um servo. O servo diz: veio Samuel. Mas não era Samuel, era um demônio. Porque, meu irmão, tem gente que está tão obstinada a fazer do seu jeito, que o diabo vai falar para ele e vai pensar que é Deus. Ele vai pensar que é Deus. Cuidado quando o diabo está falando e você pensa que é Deus. A terceira e última lição sobre direção de Deus: quando Deus falar, obedeça. Amém, queridos? A história de José termina assim, 24, que nós lemos de Mateus 1. E José, despertando do sono, questionou e pediu uma prova para Deus, para saber se era Deus mesmo. Foi isso que ele fez?
Não. Diz assim o texto: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu Maria como sua esposa. Eu encerro com uma situação. Tem muita gente que está ouvindo Deus, mas quando ele ouve Deus, sabe o que ele diz, Marcelo? Vou fazer uma prova para saber se é Deus mesmo. Se foi Deus que falou, por que você tem que fazer prova para saber se é Deus? E sabe quando a gente faz prova? É quando o que Deus falou não era o que a gente queria ouvir. Porque se você falar assim: Deus, eu compro aquela BMW, Deus, eu compro aquela BMW, Deus fala assim, você vai e faz o financiamento na hora. Agora você fala assim: Deus, eu compro a BMW, Deus fala assim: você não precisa de BMW, troca a cozinha da tua esposa que as portas estão caindo. A mulherada gosta. A mulherada gosta. Aí você fala: eu vou fazer uma prova para ver se é Deus mesmo. Se aprovar, eu não sei se ele está querendo fazer a prova, se é para comprar a cozinha ou se é para comprar o carro. Claro que o cara está obstinado. Parece que Deus está falando hoje, né? Hein? José não levantou em dúvidas, questionando, perguntando para Deus, dizendo: manda mais um anjo para saber, deixa eu sonhar de volta. Não, ele levantou e obedeceu. Obedeça. Muitos de nós não estamos ouvindo a direção, não estamos recebendo a direção de Deus, porque não temos disposição em ouvir, porque não discernimos quando Deus fala, e não obedecemos quando Ele ministra. Cuidado.